Pais fortes formam filhos prósperos. A verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dona ou dono de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. Meu nome é Marcel Scalco. Show de bola, comandante. Olha só, hoje tem uma pessoa especial. É o terceiro podcast que a gente grava. Os 2 primeiros podcasts foram, assim, espetaculares. Eu imagino que hoje não vai ser diferente disso. Marcel Scalco, a gente gravou aqui 2 podcasts para falar sobre as 9 leis da vida. Não sei se você está lembrado. Vou deixar aqui o número do podcast aqui na tela. Vou colocar dos 2 que a gente gravou. E foi um aprendizado muito grande. Foi muito legal gravar isso daí. E hoje a gente vai falar de um assunto que é de interesse de todo empresário ou empresária que é pai e que é mãe. E eu sei que no meu público, pelo menos no meu público de clientes, a maioria é pai e é mãe. E o que acontece é que eu tenho comigo que as empresas brasileiras, se elas não são familiares, elas vão se tornar empresas familiares. Empresa brasileira é empresa de dono, né? Por que eu quero dizer isso, que é empresa de dono? Muitas vezes nos Estados Unidos as empresas já abrem a empresa com um monte de ação, dilui a participação e aí não tem um dono claro de quem que é aquela empresa. No Brasil é outra realidade. É empresa de dono, você é dono da tua empresa. Às vezes tua empresa não é familiar, você tem um sócio e você fala, não é familiar. Não é, mas tua empresa vai crescer, vai vir a segunda geração, vai se tornar empresa familiar. Mas não é nem sobre isso que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre como que é a nossa realidade, que trabalha 12, 14, 16 horas por dia, como que a gente lida com os filhos em casa e que tipo de filhos e filhas nós estamos criando. Mas antes de começar, eu vou pedir pro Marcel se apresentar, ó, caneta e papel na mão, anota. Anota porque a gente tá falando da coisa mais importante. Mais importante do que a tua empresa é a tua família. Mais importante do que a tua empresa é a tua família. E como a maioria dos empresários e empresárias tem filhos e filhas, você tem que ficar ligado no que a gente vai falar aqui. Não importa se teu filho tem 5 anos, não importa se ele tem 18 anos ou se ele tem 25 anos. Presta atenção. Eu tô aqui como aprendiz, vou aprender um monte. Marcel, se apresenta para nossa audiência, fala um pouquinho sobre quem você é, se quiser falar das leis da vida também, fala um pouquinho. Beleza. Vamos destrinchar esse assunto aqui? Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. E acho que é importante as pessoas me conhecerem um pouquinho para fazer sentido para elas. A minha formação é administração de empresas, direito, pós-graduação em marketing. Comecei minha carreira como consultor de empresas. Muito rapidamente eu vi que as empresas estavam sustentadas em pessoas. Comecei a me interessar por desenvolvimento humano. Lá pelas tantas, precisei muito do autoconhecimento, porque eu fazia uma montanha de dinheiro, estava endividado, eu era uma boa pessoa, minha mulher estava indo embora, eu era um atleta e eu estava doente. Ou seja, alguma coisa não estava combinando, tá desencaixado. Né? E aí eu descobri esse mundo do autoconhecimento, ele transformou a minha vida, as dívidas foram pagas, minha mulher não foi embora, hoje eu sou uma pessoa saudável. E aí o que restou no final do início da minha jornada de autoconhecimento foi eu me transformar num treinador comportamental, num mentor de vida, muito embora seja consultor de empresa até hoje, eu tenho clientes nessa área. E percebi as leis da vida, as 9 leis inegociáveis da vida, que veio a se tornar um best-seller. Tu que é um homem que sabe o que é o mercado editorial do Brasil, já vendeu 237 mil livros. Para se tornar best-seller no Brasil, 5 mil, 4 mil, 7 mil. Já vira um best-seller. Já pode virar best-seller. E as 9 leis negociáveis da vida vendeu 237 mil livros. E já faz muitos anos que eu tenho me dedicado a isso. A compartilhar o que são as leis da vida, como submeter-nos às leis da vida, porque não tem como não se submeter às leis, elas são imperativas, e o quanto isso pode deixar a nossa vida muito mais leve, muito mais realizadora, próspera e abundante. Então, comandante, olha só, ele ganhava dinheiro e estava endividado, amava a esposa e estava para se separar, era atleta e estava doente. A partir do momento que ele entendeu o que estava desencaixado na vida dele, com a busca do autoconhecimento, ele começou a ganhar dinheiro e guardar dinheiro. A mulher dele está com ele até hoje e hoje ele é uma pessoa saudável. Né? Então, se por acaso, às vezes você fica com alguma questão como essa
entenda que o autoconhecimento é a solução para isso. E aí ele vai falar um pouquinho disso aqui pra gente. Pode continuar. Vou continuar, vou adicionar uma frase aí que eu curto muito. A verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Isso é uma frase que eu tenho batido, e quando a pessoa entende o que é isso, que conversa um pouquinho com o que tu falas com frequência, que a empresa é o reflexo do dono, a minha vida é o reflexo de quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu não posso entender a minha vida. E quando eu começo a entender quem eu sou, eu entendo o que eu estou passando na minha vida, eu posso cuidar disso. Mas nesse imbróglio todo aí que eu tentei resumir no início, eu me tornei especialmente interessado pelo impacto que os pais têm na vida dos filhos. Porque, é claro, como eu também tenho formação em constelação familiar, como eu também tenho formação em coach, como eu também tenho formação em respiração terapêutica, e por aí vai, eu vi o impacto. Hipnose ericksoniana. Hipnose ericksoniana também. Eu, nessas mentorias, nos treinamentos, eu vi o impacto que os pais têm na vida dos filhos. E não é pouco, é determinante, né? Muito embora os pais tenham sido impactados também, nós vamos entrar nisso. Vítimas e outras vítimas, sim, né? Todos somos culpados e todos somos vítimas, né? E então eu precisei entender isso, e é uma das minhas especialidades, né? No meio das 9 leis negociáveis da vida, uma das minhas especialidades é ajudar pais a serem fortes o suficiente para terem filhos prósperos. Anotem isso. Pais fortes, filhos prósperos. Pais fortes, filhos prósperos. Tem uma frase assim que fala assim, né? Ó, tempos difíceis fazem homens fortes. Sim. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Que virão fazer homens fortes. Que é um ciclo que se renova. Que vai fazer de novo homens fortes. Né? Então, pais fortes formam filhos prósperos. Sim. Porque tem uma outra frase que fala assim, ó, do 0 ao 0 em 3 gerações. No México eles usam essa frase, né? Do 0 ao 0 em 3 gerações. O que é do 0 ao 0 em 3 gerações? É a mesma ideia, né? Vem uma pessoa, sai do 0, constrói uma fortuna. Aí vai ser o pai é rico, o filho é nobre e o neto é pobre. Sim. Né? É a mesma coisa, mesmo outra maneira de olhar, né? Essas percepções Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Porque os pais não foram fortes o suficiente. E eu acho que eu posso falar por mim, tá? Em primeira pessoa. Eu tive uma vida muito mais difícil do que as minhas filhas. Eu tive uma vida com muito mais restrições do que as minhas filhas. Tanto financeira quanto na própria criação. Então, outro dia eu estava debatendo com minha filha e ela teve um negócio lá que ela achou que era injusto. Uma besteira. Ela achou que era injusto. E não tinha nada de injustiça. Falei, filha, você tá achando que o universo está girando em torno do teu umbigo, né? E eu expliquei, vou te falar o que é uma injustiça. Na casa da minha mãe funcionava assim. E é lógico que aqui eu não estou entrando no mérito do tá certo ou do tá errado. Eu estou entrando no mérito que isso, de alguma maneira, não só isso, como outras coisas, me forjaram, né? Então, o que eu sou é reflexo disso. Mas o que era injustiça para mim? Então, minha mãe era uma educação rigorosa. Então, por exemplo, chegou em casa, tem um vaso quebrado. Ela olhava e perguntava assim, quem quebrou o vaso? Aí se eu tinha quebrado o vaso, eu falava, mãe, fui eu. Joguei a bola, quebrou o vaso. Aí eu apanhava. Beleza, éramos 3 irmãos. Aí ela chegou no outro dia, tem um outro vaso quebrado. Ela fala, quem quebrou o vaso? Não tinha sido eu que quebrei o vaso. Só que nem meu irmão, nem minha irmã admitiam que tinham quebrado o vaso. Mas não fui eu que quebrei. Aí os 3 apanhavam. Eu falava, isso é injusto. Isso era injusto pra mim, né? Enfim, não tô falando que tá certo ou não. Mas o conceito do que é justo ou é injusto mudou muito da minha geração pra geração da minha filha. Sim. É que a essência do que tu começaste dos tempos difíceis, né? E também tu falaste que para ti a vida foi muito mais exigente. E acho que um bom tempo para nós começarmos é o que são pais fortes. Porque, de maneira geral, o destino dos filhos, de maneira geral, sempre é mais leve do que o dos pais, e dos filhos será mais leve. E veja bem,
Eu falo de maneira geral porque o mundo, a civilização vai se aprimorando, né? O meio de transporte do teu avô foi um, do teu pai foi outro, o teu é outro, a tua filha anda de Uber, né? Nós andávamos de ônibus ou nós caminhávamos. Muito. Né? Muito, muito. Então, eu não estou falando do destino na especificidade daquele indivíduo, das gerações. A civilização foi deixando a vida mais confortável e foi deixando mais fácil. E, de maneira geral, o filho vai ganhar mais dinheiro que o pai e o neto, de maneira geral, vai ganhar mais que o filho. E os filhos desse neto, que já são bisnetos do exemplo original, vão ter mais conforto, vão ter mais facilidades, vão ter mais conveniências, vão ter que se esforçar um pouquinho menos para conquistar as coisas. E por isso que eles podem tornar-se fracos. O que é um pai forte, no conceito de Marcel Scalco? É aquele pai forte o suficiente para tornar a vida do seu filho dura e exigente na medida do necessário. Na medida do necessário, nem mais nem menos. E tu tem o forcímetro, Marcel? Não tenho, não me pede, que eu não sei qual é a medida do necessário. Eu só sei que, se o meu filho tem ar-condicionado, e eu não tinha, se o meu filho tem uma biblioteca na palma da mão dele, e eu não tinha, se o meu filho tem um colchão magnético e ortopédico, que eu não tinha, se o meu filho, por questão de violência, vai com motorista para a escola ou de Uber, a vida desse filho ficou muito macia. E se não tem hormese, não tem desenvolvimento. Hormese. Esse é um conceito da biologia que eu converti no mundo comportamental da seguinte forma. Submeter alguém em condições controladas a dor suficiente, e essa dor em sentido amplo ou não, dor suficiente para criar musculatura e não machucar. Não machucar profundamente a ponto de traumatizar. Então, quando a gente está fazendo musculação, a gente está fazendo hormese. Sauna, hormese. Banho frio, hormese. Sentar para estudar, hormese. Impor consequências aos filhos, eu não gosto da palavra castigo, hormese. Exigir que um filho faça minúsculas tarefas em casa. Arrumar o quarto, limpar o banheiro, lavar a louça. Isso é hormese. Eu era pequeno, a primeira tarefa foi colocar água na mesa. Não leva 1 minuto essa tarefa. Mas eu odiava essa tarefa. Eu me irritava com essa tarefa, eu esquecia essa tarefa, eu era xingado por essa tarefa. Mas minha mãe já estava me impondo a uma situação de desconforto, chato. Levar a cachorrinha para passear na rua, para fazer isso, hormese. Já é. Recolher a fraldinha da cachorra. Também. Ou forçar o meu filho a me dizer a verdade, passando vergonha de me dizer a verdade, como a tua mãe fazia, dizer a verdade. Tudo que me causa dor, mas não me machuca além do razoável. Porque musculação causa uma dor, mas não é além do razoável, cria músculo ali. Então, o pai forte, voltando ao início, é aquele pai que olha para o contexto e diz assim, a vida do meu filho ficou muito fácil. E eu não posso tornar a vida do meu filho mais difícil, porque eu não vou colocar ele numa escola ruim. Olha que maluquice. Eu não vou fazer meu filho tomar banho frio, se o banho da minha casa é perfeito, o banho da minha casa é perfeito. O banheiro da minha casa tem piso aquecido, a toalha tem aquecedor de toalha, maluco. O chuveiro é desse tamanho e a temperatura do banho é ideal. Meu avô tomava banho frio, meu avô tomava... Eu tomo banho frio. Mas quando eu tô gripadinho assim, não. Fizeste uma escolha. Meu avô tomava banho num chuveiro chamado chuveiro de campanha. É um latão com chuveiro embaixo. É um latão para tomar banho. Mas como é que eu faço, então, para o meu filho ainda sentir que a vida não é essa moleza toda? Então, aí entram os nãos, entram as pequenas tarefas, entram os pequenos compromissos e entram as consequências. Então, eu não posso tornar a vida do meu filho frágil, mole, confortável demasiadamente, a ponto dele não desenvolver musculatura física, prática de esportes é parte, musculatura mental, ele ser exigido, ele tem que dar conta de algumas coisas, e aí entra uma coisa fundamental que está sendo desperdiçada. Eu vi tu falar antes de nós começarmos, da inteligência emocional. O meu filho tem que aprender a sentir as emoções.
se eu não permitir que o meu filho sinta os sentimentos, e a gente pode aprofundar isso numa outra pergunta, num outro momento da conversa, porque se ele não sentir as emoções, ele não vai ter a tal da inteligência emocional, que de inteligência não tem nada, tem muito mais a ver com tônus emocional. O que chamam de inteligência emocional não tem nada a ver com inteligência. É que tudo que é emocional não vende, mas tudo que tem inteligência vende. As 7 Então leis... é marketing. É marketing. As 7 leis espirituais do sucesso não tem nada de sucesso, tem de espirituais, mas se botasse lá as 7 leis espirituais da vida, não vende, mas do sucesso vende. Então, fechando, pais fortes são aqueles pais que submetem seus filhos à exigência na medida certa, levando em conta que eles têm uma vida muito mais confortável. E não tem como não dar essa vida a eles. Na maioria dos empresários estão aqui porque a gente não vai tirar dos nossos filhos o que a gente não teve. A gente não consegue isso. Então, a gente tem que dar essa continência, esse contexto que ele se sinta exigido, porque está tudo muito na mão, está tudo muito fácil. Quando um pai pensa em formar um sucessor, então acho que isso é um princípio básico. O fundamento é, se eu quero formar um sucessor, eu tenho que trabalhar a musculatura, o repertório, né? Eu uso muito a palavra repertório, eu aprendi a falar a palavra repertório. É uma boa palavra. Tem que trabalhar o repertório desde pequeno. Sim. Se eu quero formar um sucessor, eu devo trabalhar o repertório desde pequeno. Mas nós, empresários, não deveremos querer ter sucessores. Fala mais. Existe um livro chamado A Autoestima do Seu Filho. Se possível, pede para a tua equipe deixar aqui na descrição, porque é um livro que não vende, porque é um livro muito duro. Eu quero contar uma historinha a respeito desse livro. Como é o nome do livro? A Autoestima do Seu Filho. A Autoestima do Seu Filho. Eu quero contar essa historinha para dar uma dimensão, senão o livro pode passar batido. A professora da Manuela, nossa menor, sabendo que eu era especialmente interessado por educação de crianças e de pais, eu devo ter lido mais de 50 livros. A minha é Manuela também, tá? A minha mais nova é Manuela. E a minha mais velha é Marcela. E 2 bonitos nomes. E aí eu fui levando livros para ela. E aí eu levei Educando Meninas, Educando Meninos, vários livros. Né? Quando ela me entregava os livros, ela entregava rindo e pedindo o próximo. Quando eu levei a Autoestima do Seu Filho, dá um close em mim aqui, ela entregou assim, ó. Como quem dizia, esse doeu. E ela não pediu outro livro. Acho que ela achou que... Ela falou, agora não quero ler nunca mais. Agora não quero ler nunca mais, porque se esse aqui é o último, é nesse nível, o outro deve ser pior. Eu acho que eu vou dar isso para minha filha. Porque a essência desse livro é bem simples. Nós temos uma parte em nós que é inconsciente, isso é senso comum, e esse inconsciente, isso já não é mais senso comum, determina os nossos comportamentos, e a gente dá justificativas racionais para um justificativo que é tipicamente emocional. Nós temos muitos temas não resolvidos em nós e projetamos nos nossos filhos o que não é resolvido em nós. Então, nós queremos consertar nos nossos filhos aquilo que nós não conseguimos nem olharmos em nós. Nós queremos curar nos nossos filhos aquilo que nós nem sabemos que dói em nós. Então, muitas vezes eu tenho sonhos para os meus filhos, eu tenho projetos para os meus filhos. E querer que o meu filho seja meu sucessor, no sentido que ele me suceda na empresa, é eu querer para o meu filho que eu não sei se ele quer, se ele dá conta, se ele é talhado, se ele tem perfil, se ele tem temperamento. E aí eu misturo as coisas. E eu posso falar de cadeira, isso felizmente, né? Porque eu já quis que os meus filhos fossem sucessores, mas como eu mergulhei muito rápido no mundo do autoconhecimento, rapidamente eu consegui me esforçar e silenciar, porque às vezes, já que eu não consigo sentir de verdade que eu não quero que eles me sucedam, pelo menos eu tenho que calar minha boquinha, deixá-los livres, e eles foram livres, e eles estão livres ainda, e eles ainda não sei se vão me suceder, mas eles já cogitam, eles já conversam, e um dia eles foram completamente alheios, completamente desinteressados, a ponto de eu pensar assim, bom,
ou eu faço uma fundação e dou seguimento a isso, ou lá no finalzinho, passo a chave na porta e acabou. Fiz o luto disso. O resumo é simples. Nós precisamos educar nossos filhos com bordas, mas para frente, meu amigo, é com eles. Nós temos que ser para os nossos filhos a borda de um rio. Essa metáfora me foi dada por um cliente, e ele utilizou essa metáfora para explicar algo que é muito importante para nós, administradores de empresas, gestores e empresários: os valores organizacionais. Os valores organizacionais, os valores de uma empresa, aquelas palavrinhas que não deviam estar apenas na parede, aquelas palavrinhas que deviam estar nas veias de cada colaborador, ou nas veias da empresa, pelo menos, são como as bordas de um rio. Imagina comigo, Marcelo, imagine comigo quem nos ouve. Se tu tira as bordas de um rio, a água se esparrama e ela perde força. Ela perde rumo. Ela simplesmente para. Uau. É maravilhosa essa metáfora. Uau. É maravilhosa. Boa demais. Temos que ser para os nossos filhos as bordas de um rio. Você tira a borda do rio, a água se espalha. E as crianças param também. E ela perde força. Perde força. Mesma coisa para os nossos filhos. Se a gente não coloca limites, se a gente não coloca bordas, a água se espalha e ele perde força. E no que diz respeito a educar os filhos, são regras, sim. Aqui na minha casa se dorme às 22 horas, pelo menos enquanto são crianças, são regras. Depois, quando é adulto, tem que ir soltando um pouco mais disso. Poderemos voltar nesse tema, porque educação de filhos tem a ver com a idade. E aí fica uma outra sugestão: Limites Sem Traumas, de Tânia Zaguri. Fala das diferenças de idade, porque dependendo da idade da criança, tu tem que ter uma postura. Dependendo se é uma criança, naturalmente tu vai ser mais impositivo. Se é um pouco maior, tu dá um pouco mais de liberdade. Se é um adolescente, dá mais. Se é um adulto, tu solta completamente. Mas voltando, regras, valores e a tua presença. A tua presença na vida da criança é uma borda. E tu não precisa estar o tempo inteiro na vida da criança, mas a criança tem que sentir que tu está presente na vida dela. Ela tem que ter a sensação que ela está sendo vista. Vamos explorar um pouco esse tema? Tem um horror de coisa aqui, vamos embora. Eu queria explorar esse tema da presença, porque, por exemplo, eu como pai, às vezes eu tenho sentimentos de culpa. Legal? Tô sendo totalmente vulnerável aqui. Às vezes eu, como pai, tenho sentimentos de culpa em algumas coisas. Então eu facilito a vida das minhas filhas, né? E depois que eu me separei, eu moldei a minha agenda para encaixar com o que era prioritário para mim, que era crescer as minhas filhas, né? Ver minhas filhas crescendo, mas educando elas pro crescimento. E então eu tenho guarda compartilhada, eu fico alguns meses eu fico mais da metade do mês com elas, a maioria dos meses eu fico quase metade, né? Todo mês eu fico entre 12 e 17 dias com as minhas filhas, dependendo de uma série de fatores aqui dos negócios, das viagens e esse tipo de coisa. Mas às vezes eu sinto um pouco de culpa, porque às vezes eu chego em casa e eu tô em casa presente fisicamente, mas não tô presente 100%. Chegou no ponto. Então, minha filha tá no quarto, a outra tá no quarto, e aí eu tô na sala, e agora eu comecei a fazer assim, né? Alguns rituais, né? Então, tem rituais. Então, primeiro, todo mundo janta junto. Minha filha tava chegando em casa 9 horas da noite, eu falei, não, o nosso horário de jantar é 8 horas, 7h30, porque ela sai, vai na psicóloga, vai na academia, vai não sei o quê, estuda período integral. Eu falei, 8 horas é a hora de estar na mesa jantando. Tem que estar em casa jantando. E na janta não tem que ter celular. Celular fica no qualquer lugar, menos na mesa, né? Porque é o nosso momento de conexão, é o nosso momento de contar história e não sei o quê. Por exemplo, ontem eu cheguei em casa e eu tinha 1.500 coisas para fazer. Eu olhei e falei, não. Desliguei tudo, falei, filha, vamos fazer alguma coisa diferente junto? E aí a gente baixou lá. Primeiro eu pedi para ela me ensinar a tocar teclado, porque eu nunca toquei e ela sabe tocar. Ela começou a me ensinar, logo para ela ficou boring, né? Ficou chato para ela. Ah, pai, isso aqui tá chato, quero fazer outra coisa. Então vamos desenhar. Aí a gente foi lá, baixei no YouTube lá, como desenhar. Eu falei, o que você quer desenhar? Ela falou, o Pato Donald. Aí quando eu coloquei o Pato Donald, eu falei, não, eu quero a Hello Kitty. Aí desenhei uma Hello Kitty com ela. E aí eu tô procurando olhar para criar essa conexão com a mais nova. Então às vezes eu sinto culpado,
porque eu tenho uma oportunidade todo dia, porque fisicamente a gente tá junto, mas às vezes eu quero assistir uma televisão, e aí o que eu assisto na televisão não é o que ela quer assistir, Sim, né? sim. Às vezes eu tô, enfim, quero ler alguma coisa, o que eu quero ler, enquanto eu tô lendo, eu tô afastado dela. Então, às vezes eu sinto essas coisas, né? Eu vejo muitos pais, né? Enfim, é o tablet, é o celular, é o computador, é a televisão no quarto, tudo isso afasta, né? Esse momento de presença. Às vezes o pai chega cansado e fala, ainda bem que meu filho tá assistindo uma televisão ou tá no celular lá, no joguinho e não sei o quê, que aí eu posso descansar. Eu tenho algumas cenas dessa na minha cabeça, de coisas que eu vi, né? Então, como que é esse regras e valores, né? Pô, se você não sentar na mesa para explicar os valores, né? Como que você vai explicar os valores, as regras e presença? Como que é a questão da presença? Porque isso é fundamental. Presença não é estar junto, Pois estar é. junto fisicamente. É mais do que isso, é uma É conexão. muito mais do que isso. Chegaste no ponto. Uma das leis da vida é vida e presença. Né? Tá lá no livro As 9 Leis Negociáveis da Vida. E eu te diria que, anotem. Quem está ouvindo, anota. O problema da presença dos pais na vida das crianças não é o tempo que os pais ficam com as crianças. É o tempo que eles ficam com as crianças ausente. Porque os pais não estão ausentes apenas da vida das crianças. Os pais, Marcelo Germano, também estão ausentes de si mesmo. Os pais estão com o corpo aqui e a cabeça no mundo da lua. Porque quando eu venho para a presença, quando eu estou de verdade, de corpo e alma no aqui e agora, eu tenho que lidar, manejar, resolver o que se mostra no aqui e agora, seja o que for. Então, quantas vezes tu vês empresários totalmente atrapalhados com o seu negócio? É também porque não tem os valores claros, porque não tem a missão compartilhada com a equipe, porque não tem processos. É também, mas é porque eles não mergulham na sua rotina, no seu problema e encaram o seu problema. Porque resolver as coisas, tomar decisões, vamos ser mais direto, implica em correr o risco de errar. Eu fui bem longe na conversa, mas eu fiquei te ouvindo atentamente e é importante. Porque se um pai não dá conta de lidar com os seus conteúdos emocionais, porque eu não estou procrastinando uma decisão porque eu não sei. Eu já consultei o Marcelo, eu já consultei o Conrado Adolfo, eu já consultei o Marcel Scalco. Para usar três pessoas Não, o que pior é que tem gente que já passou por nós três e por outros ainda. Já consultei os 3 e eu estou indeciso. Mas eu não estou indeciso porque eu não tenho informação. Eu estou indeciso porque eu não dou conta de tomar essa decisão e, quem sabe, suportar o erro de tomar essa decisão. Então, se eu não dou conta dos meus conteúdos emocionais, eu sou um foragido da minha vida. Eu estou com a minha mulher pensando nos filhos, eu estou com meus filhos pensando no trabalho, eu estou no trabalho pensando nos meus filhos. Eu estou no meu trabalho e estou rodando o feed do Instagram quando eu tinha que estar trabalhando. Eu estou trabalhando, mas eu estou navegando na internet vendo assunto de futebol. Isso é uma realidade. E tem gente que está me ouvindo e está dizendo, meu Deus, esse homem me conhece. Porque a gente está fugindo da própria vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ajudar os pais é ajudar os pais a se encontrarem consigo mesmo, e a gente volta na verdadeira fortuna, o autoconhecimento. Sei lá, 50%, 60%, 70% das pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo não têm nenhuma prática de autoconhecimento. No meu Instagram, eu digo, a verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Sempre que eu faço uma live, eu digo, tu tá emaranhado onde tu estás porque tu não te conhece. A verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Tem uma pergunta 100% das vezes, Marcelo. E como que eu acho autoconhecimento? 100% das vezes as pessoas querem saber como que pratica autoconhecimento, o que é autoconhecimento. As pessoas não se conhecem e não dão conta do que está aqui. E tu vais entender agora o porquê que eu fiz toda essa volta. Porque quando eu chegar em casa e eu desligar o meu telefone e o meu filho desligar o telefone dele e eu olhar nos olhos dele, ele vai me trazer demandas. Ele vai trazer a dor de quem está sofrendo bullying, a dor de quem está triste porque levou fora do namoradinho ou não,
a dor de quem está indo mal na escola, a dor de quem se sente rejeitado, e eu não sei lidar com a minha própria dor. Então eu não sei lidar com a dor do meu filho. A dor de um desperta a dor de outro. Eu uso muito essa expressão porque a quinta lei da vida é vida dor. Mas é no sentido amplo. Eu não sei lidar com os meus sentimentos, eu não sei lidar com os sentimentos dos meus filhos. E criança demanda atenção, criança demanda olhar, criança demanda jeito para manejar. Então eu não fico com meu filho não é porque eu não amo. Eu não fico com meu filho não é porque eu não me importo. Eu não fico com meu filho não é porque eu esteja me lixando com o destino dele. É porque eu não fui treinado, não fui preparado, não fui educado para lidar com as minhas emoções, inteligência emocional. Eu não tenho inteligência emocional. Então eu não tive inteligência emocional para lidar com o meu trabalho. E eu cheguei em casa estressado depois de um dia normal de trabalho. Eu não tenho inteligência emocional para lidar com a minha esposa, eu briguei com ela no carro. E aí eu não tenho inteligência emocional, estou usando a linguagem que as pessoas entendem, para lidar com meu filho. Então entrega ele para um telefone, entrega ele para um tablet, e eu vou descansar também no telefone, porque eu estou extenuado, porque eu não fiz a malhação da alma, eu não fiz musculação emocional ao longo da minha vida. Então a presença, Marcelo Germano, é sim, algum tempo, mas quando eu estou com a criança, eu estou de corpo e alma. Deixa eu te contar meus pais. Professores empresários, iniciaram a carreira deles como professores, depois ficaram empresários. Uma vida inteira, Marcelo, trabalharam de manhã, de tarde e de noite. Posso fazer uma Por pausinha favor. aqui? Muitos empresários hoje trabalham de manhã, de tarde e de noite, Sim. tá? E aí eles fazem isso por conta da família. Para eles a coisa mais importante é a família. Por amor à família, pensando Por amor à na família família. é a coisa mais importante. Mas eles privam os filhos do que é mais importante. Mais importante do que a viagem na Disney, mais importante do que aquele tênis legal, mais importante do que a caixa de lápis de 124 cores. Na nossa época era 24 e era o sonho, né? Hoje já tem de 100... Era de 24, saiu de 36. Eu fui comprar pra minha filha, tem 132 cores o negócio, né? Mais importante do que a caixa de lápis de 32 cores, mais importante do que a mochila da Kipling é a presença. Mas é a presença presente. Porque o meu pai e a minha Mas mãe eles conseguiram... trabalham até a tal hora da noite porque é racional, a explicação é eu preciso dar o melhor para minha família, ou é porque ele não dá conta de chegar em casa e lidar com a esposa ou com o marido, ou ele não dá conta de chegar em casa e lidar com as demandas do filho? É um Me conjunto explica de, isso. é um conjunto de fatores. O nexo causal é praticamente ilimitado. Lá na quarta lei da vida e conexão, a gente vê o tanto que a gente é influenciável. Influenciado por tantas conexões da vida. Um dos motivos é eu não sinto que eu tenho tanto valor. Então, eu tenho que fazer muito sucesso, fazer muito dinheiro para ter valor. O outro, sim, eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu não pude ter um tênis bom, eu não pude estudar numa escola particular, o meu filho vai ter que ir para lá. O outro, eu não dou conta de delegar. Conhece esse tema, Marcelo? Sim, sim. Então, eu fico sobrecarregado. E por fim, Marcelo, que para mim é a grande causa, ouçam, senhores empresários, todos os motivos que o Marcelo Germano já ensinou para vocês trabalharem demais, são absolutamente válidos, sob o ponto de vista da melhor ciência de gestão empresarial. Mas o principal motivo para as pessoas trabalharem demais, eu não dou conta de ficar comigo mesmo. Então o trabalho torna-se um grande anestésico, torna-se uma grande distração. E se eu não dou conta de ficar comigo mesmo, eu não dou conta de ficar com a minha esposa, porque a minha esposa me confronta, a minha esposa me diz a verdade, a minha esposa exige a minha presença, ela exige respeito. E se eu não dou conta de ficar comigo mesmo, não dou conta de ficar com a minha esposa, eu também não dou conta de ficar com os meus filhos. Porque o meu filho exige ou afeto ou limite. Afeto pode ser ouvindo, pode ser dando um colo, pode ser aconselhando, pode ser acolhendo a dor, o sentimento, a tristeza dessa criança. E também pode ser impondo limite. E para impor limite, eu tenho que
ser, entre aspas, uma má pessoa. Olha a sofisticação disso. Quando eu sou uma má pessoa, quando eu imponho uma consequência para o meu filho, eu corto a mesada, eu corto o Uber, eu corto o telefone, eu corto a internet, eu corto A saidinha, a baladinha, a no saidinha rolezinho do final de no fim semana. de semana, eu passo a ser uma má pessoa. E eu tenho que estar muito autoconfiante e me amar muito e muito tranquilo e sereno de que aquilo é o melhor para o meu filho, que eu não tomo aquilo como algo pessoal. Porque os filhos hoje em dia dizem, isso não é justo, isso não está certo. Os filhos hoje têm voz. Nós tivemos um pouco de voz, os nossos pais não tinham voz. Os filhos hoje se posicionam, eles têm informação, eles pesquisam na internet. E eu tenho que sustentar. Marcelo, os meus filhos tiveram telefone celular com 13 anos de idade, eram os únicos na escola. Imagina o diabo que eles achavam que eu era. As minhas filhas tiveram com 7. Eu tô com vergonha agora. Não, eu nem sei se Não, é certo. sei, Eu inventei um número. Porque era bem na transição, estava chegando, criança não tinha telefone celular. Os meus filhos, a geração dos meus filhos começou a ter telefone celular. Eu digo, é cedo demais, isso abre um mundo, abre uma porta, não sei o que fazer, eu vou segurar o máximo que eu puder. Então, eu preciso, como pai, estar forte em mim, estar de bem comigo para suportar ser uma má pessoa, para estar presente na vida dos meus filhos. E aí o assunto começa a tomar mais profundidade, se tu me permite. Eu quero ouvir isso Porque daí, ó. Mas, ó, olha, essa frase aqui, às vezes é um soco no estômago, né? O empresário trabalha demais, manhã, tarde e noite, porque não dá conta de ficar com ele mesmo. Eu trabalho demais, de manhã, de tarde, de noite, porque eu não dou conta de ficar comigo mesmo. Se eu não dou conta de ficar comigo mesmo, eu não dou conta de ficar com a minha esposa ou com o meu marido, e eu não dou conta de ficar com meu filho ou com minha filha, ou com os meus filhos, ou com as minhas filhas. Exatamente. Uau! Uau. Tu sabes que no Grupo Scalco, a empresa que eu sou o diretor e proprietário, nós temos várias formações em constelações familiares, formações em mentoria, formação em respiração terapêutica e formação em meditação. Na formação em meditação, na formação em constelações... Você vai contar isso, depois eu quero que você dê aquela profundidade que você falou. Vamos aprofundar isso. Eu vou fazer o caminho para isso. Na formação em constelações, nós temos 80 alunos por turma. Chuta um número aí na formação em meditação. Qualquer um. Só para nós trocar a figurinha. Se na constelações tem 80, na de meditação, acho que tem quantos assim? Eu podia ir para 2 vieses muito diferentes, tá? Eu acho que o empresariado, de uma maneira geral, está ficando cada vez mais presente pro mindfulness. Então eu poderia, por essa vertente, falar, tem 200. Mas por outra vertente, eu podia falar, o empresariado não está buscando o autoconhecimento. Então eu ia falar que tem 15. Né? 2 vertentes completamente diferentes, né? Não, e tu tem razão. Mas a regra, a média é 14. 14. E o que vai acontecer nesses 7 dias? A pessoa só vai ficar com ela mesma. Tipo o cavaleiro preso na armadura, o castelo do silêncio, o primeiro castelo. Só vai ficar com ela mesma. Única coisa é ficar com ela mesma. E inconscientemente, naturalmente, involuntariamente, as pessoas têm verdadeiro pavor de ficar consigo mesmo. Observa, as pessoas, elas não ficam mais sem estar com o celular. Se tiver uma pessoa parada... Não, a gente se sente pelado. Ela está com o celular na mão. Eu saí hoje, eu vim hoje e esqueci minha carteira. Aí eu fui sair pra almoçar, porque antigamente você esquecia a carteira, você se sentia quase que pelado, né? Aí hoje eu vim e esqueci a carteira. Aí eu saí, cadê minha carteira? Fui lá na minha mochila, não tava na carteira. Falei, ainda bem que eu tenho um celular, né? Não preciso mais da carteira. Agora, se você sair sem celular, né? Eu tenho procurado chegar em casa e colocar o celular num ambiente e ficar em outro. Mas assim, ó, é uma luta. Uma coisa que eu tenho feito também... Tem dia que eu ganho, tem dia que eu perco. Uma coisa que eu tenho feito também é sair para jantar com a minha esposa sem telefone. Nós deixamos o telefone. Porque foi sem querer que nós nos viciamos. E a gente se viciou na pandemia. Porque, assim, mais notadamente, é um processo, é claro, mas significativamente a partir da pandemia, porque a gente passou a fazer tudo. Aqui a gente marca consulta no médico, a gente faz compra, tudo a gente vê filme. O nosso documento tá aí, o cartão de crédito tá aí, o pagamento das contas estão aí, o pagamento dos boletos estão aí. E aí ficou biológico, emocional e psíquico. É um vício orgânico, biológico, emocional e psíquico. Bom,
Então solta esse negócio aqui. Mas nós ia voltar no tema profundo. Percebe que eu disse, se eu não me dou bem comigo mesmo, se eu não fico de bem comigo, se eu não gosto de ficar comigo, fica difícil ficar com a minha esposa, fica difícil ficar com os meus filhos. Bom, mas eu não vim do nada. Eu não vim do nada. Da onde que vem essa dificuldade de ficar comigo? São 1000 causas, mas eu vou tomar um caminho aqui. Nós, por mais que amemos, anotem esses 4 verbos. Por mais que amemos, por mais que nos orgulhemos, por mais que admiremos e por mais que a gente se dê bem com os nossos pais, no bem profundo, no mais inconsciente do teu ser, no último milímetro do teu inconsciente, existem muitas queixas em relação aos nossos pais. Existem muitas reclamações em relação aos nossos pais. E nesse sentido é dificílimo de ajudar um adulto, porque a maioria do adulto cresceu, tem filho e entende os pais. É isso que a gente diz, eu entendo a minha mãe. Minha mãe estava sozinha, com 5 crianças, ela era empregada doméstica, como é que ela ia botar a ordem na casa se não batesse naquelas crianças? Eu entendo a minha mãe. Mas quem é que está falando aqui, Marcelo Germano? É um adulto. Mas aquela criança que apanhou, que ficou com marca de cinta e que teve que ir de calça comprida na escola quando o uniforme era saia, estou criando uma imagem, ela passou... Eu sou dessa época. Ela passou... Eu só não usava saia, ela mas passou, eu ia de calça comprida. Ela precisou recalcar esse sentimento. Ela precisou sublimar, esconder numa caixinha bem profunda. Ela tem raiva da mãe. E alguns temos motivos bem significativos. Como uma criança entende um pai que bebe e chega em casa e faz barulho? Como uma criança entende uma mãe que grita pela casa exigindo como se o mundo fosse acabar, que um chinelo estivesse na posição certa? Tem mães assim. Como que uma criança entende a separação dos pais? Uma criança não entende. Dói. E como os pais dessa criança não tiveram educação emocional, eles não ajudam essa criança a sentir. Eles dizem, não precisa se preocupar, o pai e a mãe te ama. Mas a criança não está perguntando se o pai e a mãe amam. Ela tem a sensação que ela foi cindida com a separação dos pais e por aí afora vai. Do que o Marcel está falando? A nossa autoestima, gostar de si, gostar de ficar consigo mesmo, tem origem em dizer um sim absoluto para os nossos pais, como eles são e com tudo que lhes aconteceu. Eu vou ficar calminho e vou falar de novo. Gostar de quem nós somos implica necessária e absolutamente em dizer um sim absoluto para tudo que foi, como foi e quando foi na história dos nossos pais. E nós não temos recursos para fazer isso. Por que não um sim racional? Porque, por exemplo, a gente fala muito do perdão, certo? A origem dos problemas que a gente tem é o não perdão. A gente não perdoa as coisas que aconteceram e carrega ali uma série de feridas emocionais por conta do não perdão, e o perdão liberta, né? Para quem aprofunda um pouquinho mais no autoconhecimento sabe disso. E às vezes você fala assim, eu perdoo, mas esse perdão é um perdão racional. Pois é. Aí é que tá. O que nós compreendemos hoje, e depois eu vou voltar na história dos pais. Agora, Do sim absoluto, né? É. O sim absoluto vai além do perdão. É muito sofisticado, mas eu vou lá. Olhe esse raciocínio. Perdão ou indulto são sinônimos. Indulto de Natal, que o presidente da República tem direito de dar para alguns presos com bom comportamento. Só se perdoa quem antes passou por algo. Não tem como perdoar quem não foi condenado. Se eu condenei o meu pai, eu perdoo. Só que eu não acho que eu condenei equivocadamente. Eu acho que eu tenho razão. Meu pai bateu em mim e eu estou, então, perdoando ele. Agora volta um pouquinho no meu raciocínio. Quem perdoa fica do mesmo tamanho, maior ou menor que o perdoado?
Maior. Maior. Eu sou maior na hierarquia sistêmica ou menor que o meu pai? Menor. Desculpe. Aqui arrebentou tudo. E dizer um sim absoluto é, ao invés de eu olhar para a minha dor, eu olho para a dor do meu pai. Deixa eu falar com aquela câmera lá. Eu quero dar uma notícia para eles. Sabe aquele homem que chegava às sextas-feiras em casa e mais parecia que um tsunami chegava? Que tu te escondia debaixo da cama e tu ouvia os gritos da tua mãe e o barulho de coisas quebrando pela casa? Não era o teu pai. Era o dodói do teu pai. Sabe aquela mulher que gritava pela casa, exigindo perfeição, quando apenas um chinelo não estava no lugar certo? Não era a tua mãe, era o dodói da tua mãe. Sabe aquele homem que ficou só até os 5 anos de idade e foi embora e nunca mais te viu, e nem os teus irmãos, e nem a tua mãe? Não era o teu pai, era o dodói do teu pai. Sabe aquela mulher que dizia não faz mais obrigação quando tu tirava a nota máxima? Não era a tua mãe, era o dodói da tua mãe. Sabe aquele homem e aquela mulher que se separaram? Eles quiseram muito, ardentemente fazer dar certo. Mas os dodóis da alma de cada um roçavam um no outro e faziam com que aquele relacionamento ficasse em carne viva. E em carne viva eles perdiam o controle. E para não submeter os filhos a tamanha dor, foi com uma dor ainda maior que eles separaram-se. Foi o dodói da mamãe e do papai que se separaram. Do que eu estou falando, Marcelo Germano? O que nós sabemos da dor dos nossos pais? Eu lá por acaso sei se no útero da minha mãe o meu pai não passou fome e hoje ele é um mão de vaca por causa disso? Eu lá por acaso sei se a minha mãe não foi abusada pelo tio dela, como eu já cuidei de centenas de mulheres e homens abusados? O que eu sei da vida do meu pai e da minha mãe? Então, Marcelo, o convite que nós damos a partir da 6ª lei da vida, a vida é concordância, é dizer um sim absoluto para os pais. Porque quando eu olho para a dor do meu pai e não para a minha, eu então sou empático e eu vejo que ele não fez aquilo porque ele queria. Eu costumo usar uma imagem. Se o teu pai, alcoolista, tivesse um interruptor de luz e ele pudesse apertar alcoolismo ou não alcoolismo, aonde será que o teu pai apertaria? O teu pai e a tua mãe que separaram-se, se eles tivessem um interruptor de luz, separe-se ou não separe-se, aonde será que eles apertariam? Ou seja, isso é Bert Hellinger, essa frase, nós não somos livres. Nós temos conteúdos emocionais que estão inconscientes e nos dominam. E no Instagram as pessoas me diriam assim, Marcelo Germano, mas isso não justifica. Como se eu estivesse justificando. Eu não estou justificando, eu não estou achando bonito, eu não estou achando que é o melhor. E sabe o que eu digo? Eu não estou trabalhando para o pai de vocês, eu trabalho para ti. E que criança pode ser mais feliz? Aquela que diz um não para tudo que aconteceu e depois se esforça para dizer um sim, porque disseram para ela que ela tem que perdoar? Ou aquela que olha para a dor do pai, sente a dor do pai e diz, meu papai, me deu o que pôde, me deu o que tinha. E o que ele não me deu não foi porque ele não quis. É porque ele não tinha para dar. Porque ele não tinha para dar. Sabe que uma vez, Marcelo, eu fui conversar com uma mulher consteladora. E ela pegou e falou, me conta a história da tua família. E eu nunca tinha visto a história da minha família por esse ângulo. Porque a gente é cheio de questões em relação a isso, né? E aí eu peguei e ela falou, me conta a história do teu pai. Falei, bom, meu pai nasceu em 1939, ele perdeu o pai com 3 anos, no meio da Segunda Guerra Mundial, negro, vamos pensar nisso, né? Negro, perdeu o pai com 3 anos, perdeu a mãe com 9. 1948, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, recém-acabado a Segunda Guerra Mundial. Negro, órfão, tem que se virar sozinho.
Ele era o mais novo, de 8 ou 9 irmãos. Era o mais novo. Então, às vezes, um irmão ajudava aqui, o outro irmão ajudava ali, mas tinha que se virar sozinho. Eu fico imaginando, num país preconceituoso, em 1948, muito pior do que é hoje. Muito pior. Em termos de país mesmo, né? A gente nem tinha metade da tecnologia que a gente tem, ou das condições que a gente tinha. Era um país muito mais pobre do que é hoje. O Brasil ainda continua sendo um país com muita pobreza, mas era um país muito mais pobre do que isso. E ele teve que encarar a vida. E eu fiquei pensando, não dá pra entender o que meu pai passou. Então, as queixas que eu tinha com meu pai naquele momento, eu olhei e falei, ele me deu mais do que ele podia. Porque ele, nessa condição, ele conseguiu crescer, evoluir na vida, montar uma empresa, criar uma família e ter 3 filhos. E tá casado até hoje. Que lindo. Né? Tá com um probleminha lá de saúde, né? Tá com Alzheimer. Mas você pensar que aos 9 anos ele ficou órfão, nessa situação que eu tô falando, ele fez muito. E aí, quando ela falou isso pra mim, eu olhei e falei, nossa, sabe? Caiu uma ficha, assim, de entendimento. Mesma coisa com minha mãe, né? Enfim, minha mãe nordestina, passou fome quando criança, veio pra São Paulo num caminhão-pau de arara. Meu avô abandonava todo mundo, e de vez em quando aparecia, e depois abandonava todo mundo. Quando ele aparecia, ele mudava todo mundo de lugar. Então, mudava a vida deles. Então, se eles conseguiam se estabelecer num lugar, meu avô aparecia e levava para outro lugar. Ele tinha que começar tudo de novo. Né? Mas ela evoluiu. Enfim, conheceu meu pai, se casou. E eu tenho uma coisa muito legal com minha mãe, que assim, depois dos 40, minha mãe eu já tinha os filhos, eu já estava na faculdade, eu acho. E ela resolveu voltar a estudar, porque ela sabia ler, mas era só. Ela sabia ler, sabia escrever, mas não tinha tido instrução nenhuma. Ela fez o supletivo pro primário, que a gente chamava, né? Fez ginásio supletivo, fez segundo grau, fez faculdade, se formou, depois se formou, foi fazer teologia. Então, para mim, é um exemplo. Né? É um exemplo. Mas quando a gente olha por essa ótica, né, a gente compreende mais. Sim, né? Todas as questões que a gente teve. Todas as questões que a gente teve. É assim. Então, quando tu consegue sublinhar, colocar o pincel marca-texto nas coisas boas que eles te deram, tu dá um passo. O desafio é, e eu quero fechar aquele assunto, é que no teu inconsciente e no meu, ainda há queixas em relação aos nossos pais. Ainda há julgamentos, ainda há recriminações. E quanto mais eu vou permitindo que eles venham à luz por meio do autoconhecimento, e eu vou aí sim acolhendo, dizendo um sim absoluto para mim, a dor para a dor deles, eu vou cultivando a minha autoestima. Deixa eu dar uma frase. Vamos posicionar o nosso ouvinte. Nós estamos falando de pais fortes e filhos prósperos. Nós estamos falando com empresários que querem ser os pais fortes. Nós estamos falando que ele só vai dar conta de facilitar a prosperidade do seu filho, porque ele não pode dar conta de fazer tudo, só facilitar a prosperidade do seu filho, quando ele disser um sim absoluto para o pai dele. Porque nós somos os nossos pais, em cada célula do seu corpo. Também Bert Hellinger nos ensinou, quem não se alegra com seus pais, não se alegra com a vida. Então, quando as pessoas dizem assim, esse homem era fera, quando as pessoas dizem assim, ó, não justifica o pai ter feito isso, aquilo, aquele outro. Mas eu não estou falando aqui agora com os pais dos empresários que ouvem o podcast Empresa Autogerenciável. Eu estou falando com o empresário. Eu estou trabalhando para o empresário. E eu estou dizendo para o empresário, o teu pai não era livre. O teu pai tinha dores ocultas, medos ocultos, sentimentos não equacionados, tinha uma criança ferida, tinha um corpo de dor, tinha traumas. E tu precisa, com a ajuda de bons mentores, de bons treinadores, de bons terapeutas, ir ao encontro da tua dor, da dor da tua criança. E quando tu fores ao encontro da dor da tua criança, a tua criança pode olhar para a dor do pai. E quando a tua criança interior, que nada mais é do que o núcleo emocional, sentir a dor que tu sentiu lá, e tiver compaixão pela dor do teu pai, tu fica igual ao teu pai. Tu não fica maior que ele, tu não é o juiz do teu pai, tão superior, mas tão sabido,
tão capaz a ponto de perdoar. Tu diz, querido papai, eu sou igual ao senhor. Eu tenho a minha dor, o senhor tinha a sua dor, o vovô tinha a sua dor, o bisa tinha a sua dor. Somos todos dor. E aí eu pergunto para quem me ouve, me escuta, por favor, me escuta. Eu não estou defendendo teu pai, eu estou trabalhando para ti. Quando que tu tem mais chance de se dar bem na vida? Alguém que se sentiu profundamente amado pelo pai, na medida que o pai podia, ou alguém que se sentiu rejeitado, abusado, violentado, agredido, desrespeitado pelo pai. E tudo bem, teu pai teve comportamentos disfuncionais, mas ainda assim ele te trouxe a vida. Eu gosto de uma metáfora, acho que essa é importante, quando as pessoas começam a me contraditar, porque as pessoas não querem ser felizes, as pessoas querem ter razão. Marco Aurélio Viana fez a pergunta, você quer ser feliz ou ter razão? E as pessoas não querem ser felizes, elas querem ter razão. Então algumas ficam debatendo comigo. E aí eu criei uma imagem para ajudar as pessoas. Eu não estou defendendo um pai violento, eu não estou defendendo um pai que nunca abraçou uma criança, eu estou trabalhando por filho desse pai. E qual a chance desse filho se dar melhor na vida? E aí eu criei uma imagem. Quem tem mais chance de se dar bem na vida? O filho do traficante que se sente profundamente amado pelo pai, ou o filho do juiz que acha que o pai não o ama porque trabalha demais? Quem tem mais chance de se dar bem na vida? De se sentir mais amado, de se sentir mais feliz e estar em paz consigo? O filho do traficante que olha para o pai e se sente amado pelo pai, respeita o pai, ou o filho do juiz que critica porque o pai não se importa com ele, critica o pai porque o pai trabalha demais? Posso te afiançar. E que o pai ainda joga todos os pesos emocionais nas costas dos filhos. Esse final de semana, eu assisti Sociedade dos Poetas Mortos. Eu tenho assistido os filmes para baixo de 2000, né? Esse daí, se eu não me engano, é 1986, 89, algo assim, esse filme. E eu assisti, né? E aí esse filme tem lá uma cena bem forte da exigência de um pai querendo controlar completamente a vida do filho e jogava todo o peso da frustração dele nas costas do filho. Né? Sim, que tem a ver com o início da nossa conversa com a autoestima do seu filho, lembra? Então, a nossa profundidade aqui é o seguinte: os pais que estão ouvindo a gente, eles precisam primeiro curar as feridas emocionais dele antes de mais nada. E aí, as feridas emocionais estão ligadas com os pais e filhos. Porém, a gente pode cair numa repetição de padrão. Né? E cairemos se não cuidarmos disso. Cairemos numa repetição de padrão. O que é uma repetição de padrão? Né? Você, filhos de pais feridos, você, mesmo sendo adulto, tem uma criança ferida aí dentro que gerou outras crianças, né? Então, crianças feridas cuidando de crianças feridas, a gente vai gerar mais feridas ainda. Um pai, para criar um filho próspero, ele tem que colocar limites, ele tem que colocar bordas. Qual seria o tutorial do pai que quer criar um filho forte, que entende que amando o seu filho, ele não vai fazer tudo o que o filho quer. Amando o seu filho, a primeira coisa ele tem que, por amor ao filho ou à filha, ele tem que cuidar das próprias feridas emocionais, né? E vamos supor que essa etapa foi vencida. Qual que é o passo a passo para ele criar filhos prósperos, filhos fortes, filhos que estão prontos para encarar a vida? Tá bem. Vamos dividir essa resposta em duas. Uma é o caminho do mundo interno, porque eu acredito no desenvolvimento humano de baixo para cima e de dentro para fora. E depois, dicas de mundo externo. Então, vamos fazer dois tutoriais. Para o mundo interno, eu já comecei, que é dizer um sim absoluto para os teus pais. Como tu vai fazer isso? No caminho do autoconhecimento. Ao longo de toda a tua vida, tu vai aprendendo meios e formas de dizer um sim absoluto para os teus pais. Qual é o segundo passo? Mundo interno, tá? É dizer um sim absoluto para ti. E como é que tu diz um sim absoluto para ti? A base de tu dizer um sim absoluto para ti é concordar com quem tu és. Concordar com teu pai, concordar com o destino da tua mãe, concordar com o que aconteceu com eles. E concordar contigo. Isso é dificílimo, Marcelo. Porque nós vivemos num mundo que exige que nós nos melhoremos. Que nós nos aperfeiçoemos. Que nós evoluamos. E não é para evoluir, Marcelo. Mas tu evolui
dizendo um sim para ti. Eu vou dar uma ilustração. Eu estou com sobrepeso. Eu ainda tenho 1 quilo para mais, mas eu já tive com 4 para mais, 5 para mais durante a pandemia. Em nenhum momento eu fiquei de mal comigo mesmo. Em nenhum momento eu fiquei chateado comigo mesmo. Em nenhum momento eu briguei comigo mesmo. Em nenhum momento eu não quis tirar a camisa para as pessoas não verem a minha barriga. Em nenhum momento eu menti para mim mesmo que eu estava no peso ideal. Eu estava de bem comigo mesmo durante esses últimos 4 anos pós-pandemia. Eu não estava me achando um incompetente, um fraco. Eu não estava me achando um devedor. Eu estava em paz comigo mesmo. Mas o tempo todo eu estava fazendo musculação, caminhando, correndo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. O que eu estou falando? Eu estava evoluindo no cuidado com o corpo, mas em paz no mundo interno. Se eu não cultivar a paz no mundo interno, não me validar, agora o bicho vai ficar feio, por quem eu sou e não pelos meus resultados, eu não sou os meus resultados. Eu não sou os meus resultados. Tu, Marcelo Germano, não és os teus resultados. E as pessoas sabem disso, tanto que elas dizem, quando eu vou morrer, eu não vou levar nada daqui, é um jeito de dizer. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, as pessoas sabem disso, mas elas ficam se medindo pelos resultados. Quando eu me orgulhar por quem eu sou, não pelo que eu fiz ou pelo que eu conquistei, quando eu cometer um equívoco grave e tentar evitar esse equívoco, mas eu não sinto que eu perco o meu valor, é o segundo passo. Do que eu estou falando? Cultivar a autoestima. Que não é colocar boca. Que não é comprar um carro de 415 mil reais como eu comprei a semana passada. Que não é fazer bíceps com 15 quilos. Que não é ter plaquinha da Hotmart. Não é. Autoestima é o contrário, é amar o que não é tão legal assim em mim. Eu, Marcelo, odiava pessoas com os braços longos, o tronco curto e o abdômen projetado. Depois de alguns anos, décadas fazendo terapia, o que eu descobri? Que eu tenho os braços longos, o tronco curto e o abdômen projetado para frente. Então, quem que eu odiava, na verdade? Você mesmo. A mim mesmo. Mas eu nem via que eu tinha isso, a tal ponto de negar. Olha o que é autoestima. Eu só pude ver com os meus olhos no espelho, que sempre estava lá, eu não via, quando eu pude dizer, mas eu não perco meu valor. Eu sou uma pessoa legal assim mesmo. Então, se um pai não está em paz consigo mesmo, como que ele vai ter paz para acolher e cuidar dessa criança? Como que ele vai ter centramento, equilíbrio, ponderação, para saber qual é a hora do limite, qual é a hora do afeto? Não raramente um pai diz não quando tem que dizer sim, diz sim quando tem que dizer não. Não raramente um pai passa a mão na cabeça quando devia impor uma consequência. Não raramente o pai impõe uma consequência quando devia dar um colo, porque não está no seu centro, não está em paz. Tutorial de mundo interno, tá? Diz um sim absoluto para o seu pai. Para sua mãe. Diz um sim absoluto para si. E agora o mais desafiador. Diz um sim absoluto para a mãe do teu filho. Para o pai do teu filho. E veja que eu estou usando a palavra para a mãe do teu filho, para o pai do teu filho. Por que, Marcelo Germano? Porque os filhos são uma junção dos dois, né? Dos dois. E hoje em dia, nós temos pais separados. Então, por isso que eu não disse pro teu esposo, para tua esposa. Porque como o meu filho é a união espiritual e biológica minha e da minha esposa, se eu não dou um lugar no meu coração de respeito para minha esposa do jeito que ela é, se eu a critico, se eu a acuso, se eu a ataco, eu ataco a criança. Por isso que os pais não brigam na frente dos filhos. Por isso que os pais não mencionam nada a respeito um do outro na frente das crianças, porque isso fere as crianças. Quando eu falo mal da Fabiana na frente do Pedro, ele sente nele, dói nele, ele fica quieto, mas dói nele. Então, o tutorial é: ajude o seu filho a ser fã da mãe dele.
E vice-versa. E vice-versa. Ah, mas aí vem um homem e me diz, mas como que eu vou ajudar ele? Você foi aquela louca que bebe, que nos deixou, que foi embora, que arrumou outro homem. Bom, então o que tu está me dizendo é simples. Rale-se o meu filho. Tô criando uma criança cheia de feridas emocionais que não vai ser capaz de encarar a vida do jeito emocionalmente, não vai estar preparada para encarar a vida por ego e vaidade minha. Exatamente. Porque eu coloco a minha divergência, a minha briga, o meu conflito, a minha raiva, o meu ódio da mãe dele antes do meu amor por ele. meu amor por ele. Porque, na verdade, agora eu vou dizer algo mais duro ainda, Marcelo. Esse podcast aqui vai ter gente que vai precisar depois ir lá no Scalco e fazer terapia. É o seguinte, assim, ó, nós não nos importamos tanto com os nossos filhos. Eu sinto dizer isso, Marcelo. Nós não temos autoestima suficiente para nos importar tanto assim com os nossos filhos. Nós usamos os nossos filhos para maquiar as nossas dores. É por isso que esse livro, A Autoestima do Seu Filho, é tão duro. Ele mostra que a gente não ama tanto quanto nós mentimos para nós mesmos que nós amamos. Infelizmente, eu sei que alguns pais vão ouvir isso. Não, eu não. Isso não é popular. E quem sabe eu estou perdendo 10 mil seguidores agora. Talvez eu também. Mas talvez eu já tô numa alguém fase, precisa ouvir isso, vai ouvir, mas eu né? já estou numa fase da minha vida que dinheiro não vai me faltar mais. E eu entendi que a minha missão para as pessoas é ajudá-las a progredir infindavelmente em todas as áreas da sua vida. Eu já ensinei as pessoas a ganhar dinheiro. E agora eu estou imbuído de ajudá-las ainda a ganhar dinheiro. Mas elas têm que preencher um vazio do coração. E se as pessoas não entenderem que, no final das contas, a gente está sendo muito egoísta ao educar os nossos filhos, e estamos sendo, as consequências são graves, muito graves, e às vezes não são mais contornáveis. Por isso que começa tudo pelo autoconhecimento. Então, esta é a base. Dizer um sim absoluto para os pais, dizer um sim absoluto para si nós mesmos e para o pai ou para a mãe dos filhos. E aí, quando nós chegamos nas crianças, eu acho que seria útil nós dividirmos por idade, né? Por fase. Primeira coisa que nós temos que compreender é que, basicamente, 2 posturas forjam as crianças. Cuidado, afeto, carinho, zelo, proteção. Limite, borda, cobrança e exigência na outra ponta. Então, se eu tenho crianças muito pequenas, eu vou trabalhar muito com afeto, carinho, zelo, cuidado e proteção. Muito pouco limite, mas quase nada de limite. Um bebê de colo, qual é o limite que eu vou dar? Quem sabe se o horário do mamar dele daqui a meia hora, eu vou fazer ele esperar mais 20 minutos. Ele está chorando muito e eu vejo que ele não está com febre, que ele não está cocô, que ele não está xixi. Apalpo a barriguinha dele, vejo que não dói, e ele está fazendo manhinha para ganhar mamar. Então, põe um limitezinho, eu faço ele chegar lá. Mas é quase nada de limite, só dando uma ilustração. Normalmente eu digo 0 limite, só afeto. E aí, quando chega na segunda infância, até a primeira infância, muito afeto. Primeira infância, 6, 7 anos de idade. Já tem limite, é óbvio, né? Tu vai fazer o dever de casa, já tem limite. Mas é muito afeto, muita presença, olhar nos olhos das crianças. Dar colo para as crianças, ouvir as crianças, afeto, cuidado. Aí, quando vai já na segunda infância, aí eu já solto, já deixo a criança fazer pequenas escolhas. A camiseta que ele vai sair. Se ele sair com uma camiseta feia, qual é a pior coisa que pode acontecer? É uns amiguinhos da risada dele e ele vai aprender a escolher uma roupa. Ele vai aprender a manejar com isso. Na adolescência, aí eu preciso de limite, mas limite no que é essencial. E eu quero dar uma dica para pais de adolescentes. Tem uma postura que se tem diante dos adolescentes que os pais não devem esquecer. É uma regra, mas uma regra poderosíssima. Se eu pudesse dizer qual, eu diria que essa é a única regra. Aonde tu vai, com quem tu vai e que horas tu volta. E isso aqui, a criança adolescente, não pode sair sem dizer. Porque isso dá a sensação, Marcelo, que eu estou sendo visto. Aonde tu vai?
com quem tu vai e que horas tu volta. E o adolescente tem que cumprir isso. E com filhos adultos, eu não tenho mais nada para fazer. Se não fez antes, já estragou. Ah, mas eu não posso falar alguma coisa? Pode, porque tu tem autoridade, tem hierarquia. Tu pode dizer, meu filho, tu tá bebendo demais, e te retira. Meu filho, olha, eu entendo, eu também falei alto contigo, mas não leva a nada tu falar alto dessa forma com os teus filhos. Não é nada demais, mas experimenta. Um pai, independente da idade do filho, tem o direito de fazer ponderações para um filho adulto. Mostrar para o filho que ele não está vendo. Mas é nessa sequência, quanto mais moço, mais afeto e menos limite, quanto mais velho, mais limite. E filho adulto, a gente solta. Mas tem um momento, Marcelo, que o pai pode cuidar do filho adulto. É quando o filho adulto pede. Mas não pede dinheiro. Não pede ajuda. Quando o filho adulto padece. Isso é Bert Helling também, ele influenciou decisivamente o meu trabalho e quem eu sou. Sabe qual é a função do fracasso? Nos levar de volta para o colo dos pais. Porque só fracassa quem não está sentindo profundamente o amor dos pais. É impossível. Quem se sente profundamente amado pelos pais possíveis, Marcelo Germano. Pelos pais possíveis. Não pelos idealizados. Não pelos idealizados. Deixa eu usar uma metáfora poderosa. Ó. As pessoas dizem assim, eu digo, eu só queria que a minha mãe me desse amor. Eu digo, mas tu vai lá? Não, eu queria que ela viesse aqui. Não. Bons pais são os que ficam aqui. Bons pais são aqueles que dizem assim, Marcelo, eu estou aqui para ti, sempre estive e sempre estarei do meu jeito. Aqui. Claro que não é um bebê de colo, tá? É para os marmanjos isso. Aqui. Eu estou aqui para ti, sempre estive e sempre estarei, mas é do meu jeito. Porque eu pergunto para as pessoas, mas por um pouquinho, quem é que está com sede? Sou eu que estou com sede. Sede de mãe. Pois é. Tu já viu por acaso uma geladeira adivinhar que tu está com sede? A geladeira abre a própria porta, a geladeira pega a água, serve e leva lá no sofá, na frente da televisão e põe na tua boca? Não, né? Quando tu tá com sede, o que tu faz? Aí a pessoa diz, eu levanto, caminho, vou, sirvo e tomo. Pai de grandes adolescentes ou adultos é assim, ele fica. Fica. Ah, mas sabe qual é o problema, Marcelo Germano? É que a geladeira não é tão novinha quanto eu queria, sabe? Ela também tem um cheirinho de geladeira. E ela não é o último modelo. E ela tá meio descascadinha. E a água tá morna. E se a geladeira não tiver íntegra, perfeita, se ela não for do modelo que eu quero, que eu idealizei, se ela não tiver sem cheiro, e se a água não tiver geladinha, na temperatura que eu exijo, eu não quero essa água, dessa geladeira. Eu não quero o amor dessa mãe, desse pai. E aí, finalmente, eu pergunto, e quem é que vai morrer de sede? Porque está esperando a água na temperatura ideal, da geladeira perfeita. Nós temos que aprender a tomar água morna, tomar o amor imperfeito dos nossos pais. Enquanto nós não aprendermos a receber, Marcelo, o que eles conseguiram nos dar, nós vamos ficar eternamente insatisfeitos e depois vamos projetar as nossas insatisfações no nosso esposo ou na nossa esposa, nos nossos filhos e nos colaboradores e nos clientes e na empresa e no país em que nós moramos. Porque o buraco da alma, a falta de amor de pai e de mãe não é preenchido por nada dessas coisas. Então um monte de gente querendo preencher, porque diz que não foi amado. Na verdade foi na medida do que eles podiam. Na medida do que eles podiam. Mas eu tenho outras dicas bem legais, bem práticas para dar de como se conectar com as crianças. Uma para crianças que estão em idade escolar. Uma dica muito prática, bem simples e extremamente poderosa.
Olhe o caderno dos seus filhos todos os dias. Se tu tá muito cansado, e tu tem o direito de estar muito cansado, se tu tá muito estressado, e tu tem o direito, porque tu é humano, tu é comum, se tu não tá dando conta de sentar e brincar e ouvir os teus filhos, no mínimo olha os cadernos e rubrica cada folha de caderno. Isso vai fazer com que o teu filho sinta a tua presença na vida dele. E tem uma consequência que eu descobri sem querer, tá? Eu era tido como um dos melhores pais da escola das crianças. Por quê? Porque o caderno deles era rubricado. Os alunos, os professores do teu aluno vão olhar para o teu filho de um jeito diferente, porque ele vê aquele caderno único da sala de aula, que todas as folhas são rubricadas. E esse professor se sente vigiado também. Porque tu está olhando o que ele está dando, então esse professor, ele fica mais atento. E a criança vai sentir assim, ó, eu não posso deixar de fazer o dever de casa. Porque meu pai vai olhar e vai rubricar. Porque meu pai vai olhar e vai rubricar. E tem dia que tu não tá, tu tá por aqui, tu só rubrica. Eu tô entendendo a humanidade do pai, entende? Não dá para fazer isso toda vez. Porque não é só para marcar presença, não pode ser uma tarefa, tem que ter genuíno interesse. Tu vê que o teu filho não tá preenchendo tudo durante a aula, tu vê que o teu filho tá com dificuldade na subtração, tu vê o que o teu filho está estudando, tu tem assunto com o teu filho, tu entra na vida do teu filho, quanto tempo leva para olhar todas as folhas de caderno? 15 minutos. E aí tu tá entrando na vida do teu filho. Que eu ia falar que meu pai e minha mãe trabalharam de manhã, de tarde, de noite, mas ainda assim foram muito presentes na minha vida. Eu nunca achei que eles foram ausentes. Eu tinha outras queixas, muitas inclusive, infundadas inclusive, mas não tinha essa que eles eram ausentes. Então essa é uma dica que para mim foi bárbara, para mim e para as minhas crianças foi muito poderosa. Olhe o caderno dos seus filhos todos os dias e rubrique todas as páginas. Exatamente. Uau. Outra, bem importante assim, chega uma idade que os nossos filhos começam a querer um relativo afastamento de nós. Isso começa na pré-adolescência, tem o cume na adolescência e vai até um pouco na juventude, que é ali um jovem adulto, né? Isso, segundo Freud, tem um nome, se chama morte ao pai. Ele começa a se afastar, é uma fase que o adolescente está morrendo de medo, porque ele sabe que ele vai ter que dar conta da vida dele. A minha sócia e psicóloga, Magda Rilo da Silva, uma das melhores psicólogas do Brasil, dá um podcast, o dia que tu puder chamar ela. Ela diz, é uma ponte. E é uma ponte que ele não sabe o que está acontecendo. Um adolescente, ele é tão chato, ele é tão impertinente, não é porque ele é uma pessoa, porque ele está morrendo de medo, ele não sabe o que fazer. Não sabe. Ele está perdido, ele está completamente perdido. Então, nós precisamos ser mais compreensíveis com os adolescentes. Ainda assim, precisamos impor limites para eles nessa fase. E respeitar que eles tenham esse relativo afastamento. Eles vão voltar. Confia. Não existe nada mais poderoso do que ditado popular, Marcelo Germano. O fruto não cai longe do pé. Quando o teu filho está passando por essa fase, que Freud chamou de morte teu pai, que ele não quer mais ir aonde tu quer ir, ele não quer mais estar onde tu quer estar, ele não se interessa mais pelo que tu te interessa, deixa ele sem interesse pelo teu mundo. Deixa. Respeita ele. Porque não é com a palavra dizendo, no meu tempo, não tem coisa mais chata do que falar no meu tempo. Eu já falei, de vez em quando eu falo, porque eu não sou o tipo do mentor perfeito. A verdade é a verdade. Mas eu descobri um jeito de se reconectar com as crianças. Mergulha tu no mundo dela. Ao invés de tu exigir que ele viva o teu mundo, as tuas leis, os teus valores, as tuas regras, os teus gostos, as tuas preferências, o teu entretenimento, mergulha tu no mundo dele. Eu sempre gostei de futebol. Hoje vejo um pouquinho menos, porque foi mudando, tem muitos outros interesses. Mas Grêmio ou Colorado? Eu torço pro Inter. Colorado. Sou colorado. Ixi, perdeu mais um monte de seguidores. E aí, em dado momento, meu filho se desinteressou pelo futebol. Ele ia no futebol comigo, se desinteressou. E eu não sei da onde, cara, que eu disse, quer saber de uma coisa? Putz, isso é foda, Marcelo. Quem é o adulto aqui?
muitos pais se comportam como crianças. Quem é o adulto aqui? Quem é que tem maturidade aqui? E ele me dava pistas, assim, para ver o tal do LOL. League of Legends. É um jogo. Acho que é isso. É isso. E aí eu me sentei um dia para assistir um campeonato de LOL. No início foi uma tortura. Depois eu fui entendendo, depois eu fui dando risada. E aí eu passei a pedir, fale-me mais, me conta mais, me conta mais. Eu vou simplificar, mas hoje o Pedro não joga mais LOL. E ele é fanático pelo Inter. Então quando tu entra no mundo dos filhos, tu tá aqui, vem pro meu mundo, mas ele tá fazendo a morte ao pai. Vem pro meu mundo, mas ele precisa, é um processo de dizer assim, ó, eu tenho a vida própria, eu tenho minha personalidade própria, eu tenho os meus gostos próprios. Ele resiste. Então faz o seguinte, entra no mundo dele. Só que no que tu entrou no mundo dele, agora nós temos um mundo só. O meu mundo e o mundo do meu filho. Daqui a pouco eu me apaixono por LOL. E daqui a pouco o Pedro gosta de futebol e nós podemos ter tudo. E aí não tem conflito de gerações, pelo menos não nesse sentido. Essa é uma dica bem prática, bem objetiva, mas bem importante. Entra no mundo dele. Mergulhe no mundo dele. Mas o ruim é ouvir as músicas que eles ouvem, né? Mas aí é o nosso trabalho. Aí é o nosso trabalho. É o limite, ó. Essa música você não vai ouvir. Não, claro, a gente não precisa entrar em todos os mundos que ele entra, mas dos mundos que ele vive, quais os mundos que tu suporta? Até para tu ter assunto, até para tu saber o que ele está ouvindo, o que ele está fazendo, o que ele está seguindo. Essas eram 2 dicas que eu queria dar. Uau. Eu tenho mais uma, só mais então uma. Então vamos, mais uma. Essa é bárbara. Essa é uma dica mais de longo prazo, mas ela funciona muito. Todo aniversário do teu filho, em 10 minutos, ouve o que eu estou te dizendo, tu escreve uma carta para o teu filho. Conta o que aconteceu, como foi o dia, como foi o ano de vocês em casa. Escreve essa carta. Envelope e guarda. Aí tu escolhe se tu quer dar com 15 anos, com 18 ou quando ele casar. Tu que escolhe. Eu não aguentei para Paola, por exemplo. Ela pediu de presente de aniversário uma viagem a Paris. Então foi a mãe dela, eu e ela a Paris. E aí eu dei as cartas para ela em Paris. Ela leu e disse assim, agora eu entendo muita coisa. Eu me senti muito cuidado ao receber essas cartas. Porque a criança não lembra toda a dor da família, todas as preocupações do pai. A criança não sabe quantas noites nós não dormimos para cuidar dela. Esses dias nós estávamos conversando a respeito de uma das nossas crianças, Marcelo. Eles são todos adultos. E eu e a Fabiana fomos até, 3, 4 horas da manhã pensando como que nós podíamos ajudar um desses filhos, sem sair do nosso lugar. E aí eu pensei, ele nem imagina. Então, quando tu dá essa carta, a criança dimensiona alguma coisa. Quando recebe aquilo, é um flashback. É uma volta onde, meu Deus, nesse tempo todo tinha alguém cuidando de mim, tinha alguém olhando para mim. Então, essa é uma dica de mais longo prazo. E quem sabe, se não deu muito certo as coisas, pode ser um ponto de reconciliação. Né? Vai que estejam muito difíceis as coisas, quando a criança lê 15 cartas, 18 cartas. Mesmo que tu comece mais tarde, que a criança tenha 10 anos, que tu entregue 8 cartas, vai ajudar. Ela vai ver o que ela não tem nem ideia, o que o pai e uma mãe passam para educar uma criança. Não tem nem ideia que muitas vezes se vai fazer um podcast porque está se preocupado com os filhos. Não tem nem ideia que muitas das suas sessões de terapia foi porque se estava preocupado com os filhos. Não tem nem ideia que se leu livros preocupado com os filhos. Não tem nem ideia que foi fazer um curso preocupado com os filhos. As crianças não sabem. Elas não têm essa clareza. E a gente tem que facilitar que elas saibam isso. No fluxo do processo aqui, eu esqueci de 2 coisas que eu precisava falar. Deixa eu falar essas 2 coisas agora. Então, primeira coisa, temos o nosso patrocinador, a UpChat. A UpChat, a gente vai colocar aqui na tela para você. A UpChat, ela é uma solução de mensageria, é uma solução para a sua empresa na comunicação da sua empresa, tanto interno quanto externo, quanto com seus empresários. Então, hoje, o que acontece? O mundo está muito digital, né? Você vai atender seus clientes, um canal de venda é o WhatsApp,
o outro canal de venda é o Instagram, o outro canal de ponto com o cliente é o e-mail. E essas mensagens todas se perdem no meio de uma confusão e você não sabe o que acontece. A pessoa sai da empresa, leva o celular, a pessoa responde o celular e apaga a mensagem, e aí no final do dia você não sabe o que está acontecendo com o seu cliente. O UpChat, além de ter várias ferramentas, várias features, eu não sei, não consigo traduzir, várias funcionalidades que pode ajudar você na comunicação com o seu cliente, no relacionamento, nas vendas, no disparo de mensagem do WhatsApp, no disparo de e-mail, inteligência artificial. Ela é uma ferramenta omnichannel e ela vai facilitar a comunicação da sua empresa com seus clientes e principalmente você vai ter controle sobre o que está acontecendo, você vai conseguir tirar informações, dados valiosos para você fazer uma gestão mais eficiente do seu negócio. E o melhor de tudo, tá? Você pode fazer uma avaliação gratuita da UpChat. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, talvez um QR Code aqui, se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, dá para colocar um QR Code? Ale, vamos colocar um QR Code, ou você vai na descrição, tem o link lá, dá uma olhada, avaliação gratuita da UpChat, e aí depois você vem aqui, deixa um comentário e fala o que você achou. É lógico que você vai fazer uma avaliação gratuita, se você gostar, né, você pode adquirir um plano da UpChat. Então, queria agradecer esse podcast aqui, com o patrocínio da UpChat, esse e tantos outros, tá? E já queria aproveitar já também, deixa eu emendar aqui, comandante, se você trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Se você gostaria de ter mais tempo com a sua família, a gente já entendeu que a gente tem que lidar com esse lado emocional do autoconhecimento. Mas, além desse lado emocional do autoconhecimento, existe um lado de organização, de gestão empresarial, existe um lado de liderança. Uma coisa não anda com outra. Por isso que o nosso primeiro pilar é domínio pessoal. Existe um outro pilar, que é cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Nós já ajudamos mais de 8 mil donos de pequenas e médias empresas através do nosso programa e a gente quer ajudar você também, né? Quer ajudar uma organização melhor, uma liderança melhor, uma cultura melhor, uma finanças melhor e um jeito melhor de atrair clientes, converter clientes e manter clientes. Isso vai virar o jogo do seu negócio e se isso é o que você deseja do fundo do teu coração, vou deixar um link aqui, entra nesse link, participa do programa EAG, conversa com o pessoal do nosso time, a gente vai apresentar a rota, o caminho que você precisa seguir para você trilhar resultados melhores da sua empresa. Então, não perde tempo não, vai lá. Que legal. Marcelo, eu vou falar que eu como pai e como filho, para mim isso aqui foi uma revelação, sabe? Uma revelação. Muitas coisas que eu já sabia, eu tive uma outra perspectiva de coisas que eu já sabia. Imagino que tenha sido uma revelação para todos os pais que assistiram aqui, né? Pais e mães que assistiram aqui. Ou mesmo, né? Se você não é pai ou não é mãe, é filho, e enfim, já é adulto, talvez isso tenha sido uma revelação para você também. Marcel, antes da gente ir pro nosso ritual final, conta mais essa história e a gente vai pro ritual final. Eu não vi, mas nós estamos conversando aqui há quase 2 horas. E essa história eu gosto de contar porque ela, de alguma forma, ela expressa a necessidade de nós sermos filhos fortes para os nossos pais fortes para os nossos filhos. Eu vou resumir, eu sei que nós estamos sobre a hora. Uma vez a minha filha Emanuela, ela me autorizou a contar essa história, estava num momento muito rebelde. Aí eu impus 1 hora para ela dormir. E quando eu vi, ela tinha deitado no meio da sala, de tão rebelde que ela estava, ela resolveu deitar no meio da sala. Eu vou dormir aqui, senão tu vai dormir no teu quarto. E ela deitada ali. E a Manuela nunca levou uma palmada. Não que eu critique quem dá palmada, eu acho que às vezes é o recurso que o pai tem e tá tudo bem, mas a Manuela não levou nenhuma palmada. Então eu não podia levá-la à força, eu tinha que levá-la na boa. Então eu disse, minha filha, me diz o que está acontecendo contigo, tu nunca fez isso, não é assim. E ela não falava. Quem é o adulto aqui sou eu, então eu resolvi esperar. E aí eu liguei a televisão para me distrair, e ela não falava. Só que daqui a pouco passou muito tempo. E ela não falava. Aí a gente tem um ritual, que é colocar o pai e a mãe nas costas. Isso nos dá muita força. Eu imaginei meu pai e minha mãe nas minhas costas e perguntei o que eu faço. E eu ouvi no bom gauchês, não frouxa. Né? Ou seja, aquela hora, Marcelo, acho que tu já teve essa vontade. A gente tem 2 coisas. Dá vontade de bater, de dar um saculejão, de dar um grito, ou dá vontade de dizer, quer saber de uma coisa? Exploda-se. Eu não fiz nenhuma das 2 coisas, eu coloquei ela de frente para mim
e fiquei olhando nos olhos. Ela queria baixar a cabeça, fiquei olhando nos olhos. E ali nós ficamos mais meia hora. Então isso aí deu umas 3 horas. Olha o que é a birra de uma criança. E lá pelas tantas, eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, me diz o que tu quer. Ela quis me dizer qualquer coisa, nada a ver, uma coisa assim. Eu disse, não, aqui, agora, no fundo do teu coração, se tu pudesse receber alguma coisa do teu pai que está aqui pertinho, o que tu queria, minha filha? E ela que estava beiçuda, assim, toda imponente, se encolheu, assim, disse, um abraço, pai. E aí eu e ela ficamos muito emocionados. Eu a abracei, uma lágrima escorreu no meu rosto e eu disse para ela, então, agora sim, minha filha, agora tu sabe o que tu estava precisando. O pai está aqui para ti. Sempre esteve e sempre estará, mas é do meu jeito. E desde então, essa menina é muito menos rebelde. Hoje ela é muito autoconfiante, muito tranquila, muito serena, mas ali foi o momento que eu tive a lucidez e o discernimento por conta de todos os meus professores. Eu não tenho nenhuma habilidade especial de saber ser firme, sem usar nenhuma palavra, sem usar violência, e saber qual era a hora de dar o afeto. Então, naquele dia, ela sabia que quem mandava naquela casa era eu. E aí, naquele dia ela soube que ela podia contar comigo, porque ela estava fazendo tudo aquilo como sempre, só para ganhar a atenção da gente. E às vezes o filho só quer um olhar, um abraço. E é isso que eu queria, essa história eu queria deixar, para que as pessoas percebam que a nossa missão como pai resume-se a essas duas funções: dar afeto e dar limite. Dar afeto e dar limite. Legal, vamos partir para o nosso ritual. Então, o nosso ritual é o seguinte, eu vou colocar uma sacada que eu tive aqui, eu tive um monte, eu não sei nem qual delas eu vou escolher aqui, tá? Então, reserva, o que é uma sacada? É um comando que a gente chama, né? Um comando é uma mensagem que você deixa. Eu tenho modelado o que o Joel faz, né? Eu gosto de dar... Enfim, adoro o Joel. Eu gosto de dar crédito, né? Se você pudesse deixar uma mensagem agora, que essa mensagem 8 milhões de pessoas do mundo fossem ouvir, esse é o comando, tá? 8 bilhões de pessoas, que é a população mundial. Esse é o comando, tá? Mas antes de você falar o comando, quem quiser te achar, Marcel, onde que a pessoa te acha? Qual que é o melhor canal para a pessoa te achar hoje? O canal mais acessível hoje, onde tem a essência do conteúdo que eu tenho desenvolvido, é @MarcelScalco, com CKO no final, no Instagram. Marcel, não é Marcelo, que nem é Marcel Scalco. L-S-C-A-L-C-K-O. Esse é o melhor. Tem ali a nata desse conteúdo de pais e filhos, das leis da vida, das ordens do amor, segundo Bert Hellinger. Tá tudo lá. O comando? Eu vou dar o meu primeiro. Vai. Eu tenho um monte, mas esse aqui é visceral. Então eu vou nesse que é visceral. Quem se sente profundamente amado pelos pais possíveis, não pelos pais idealizados. Eu não sei se a palavra era possíveis, mas eu acho que era possíveis. Pais possíveis. Quem se sente profundamente amado pelos pais possíveis, que foi o que você teve possibilidade de ter, não fracassa. Acho que esse e não comando fracassa mesmo. não fracassa. Quem se sente amado pelos pais possíveis. Não é o que você idealizou, não. Não é a sua exigência ou o seu ego de criança. Pelos pais possíveis. Aquele que você teve. Aquele que você teve possibilidade. Quem se sente amado não fracassa. Exatamente. Nós fomos conteúdos muito profundos, né? Mas eu queria ficar no início de tudo. Conversa com isso daí também. Diga um sim absoluto para tudo que foi, como foi e quando foi no destino dos seus pais. Esse é o início de tudo. Não é muito sonoro, não é muito decorável, não é muito bonito, mas diga um sim absoluto. Concorde com o que foi. Diga um sim absoluto para tudo que foi, como foi e quando foi no destino dos seus pais. Essa é a minha dica. Daí, tudo mais fica muito mais fácil. Uau. Marcel, de novo você aqui. Foi um prazer. Eu aprendi um montão, né? A gente faz esse podcast, deixa eu revelar um segredo. Eu fiz esse podcast aqui porque, assim como eu, a maioria dos donos de empresas, né, são pais de adolescentes ou de crianças, enfim, e talvez não saiba lidar com isso, né? Então eu tenho uma filha que é pré-adolescente com 10 e uma filha com 16. Aí veio um post do Marcel que a minha namorada Daisy mandou pra mim. Eu olhei e falei, vou chamar ele pra gravar um podcast.
Então, pra mim foi uma lição incrível. Que bom, Marcelo. Obrigado, Fico obrigado, muito obrigado. feliz. Eu espero que tenha sido uma lição incrível para você também. E me comenta aí se você gostou desse podcast. Deixa seu comentário. Se você chegou até o final desse podcast, cara, você precisa deixar seu comentário. Porque a gente pede o comentário só no final. Então só vai ouvir para deixar o comentário quem chegou até o final. Então escreve aí que você chegou até o final. Coloca qual que foi o seu comando. Coloca uma ação que você vai tomar a partir de agora, depois de ter ouvido esse podcast, porque é isso daqui que deixa a gente mais forte para fazer. Não é sobre ganhar curtidas, não é sobre o Instagram, o Spotify ou o YouTube integrar mais. É também sobre isso. Mas é também para entender se a gente conseguiu tocar você ali no seu coração e se o que a gente produz de alguma maneira impacta no seu negócio, beleza? Então é isso aí, comandante. Marcel, obrigado, comandante. Valeu.